Viva com alegria, ame intensamente, compartilhe para ter. Auxilie sem esperar reconhecimento. Eleja em suas diretrizes a bondade como sendo o bem maior a ser conquistado. Entregue-se confiante e deixe que o aprendizado do amor o guie a novos horizontes. Há palavras que não apenas informam, elas acolhem, curam, silenciosamente nos elevam. Nesta obra sensível e inspiradora, Luiz Fernando oferece mensagens mediúnicas breves, mas profundas, que tocam os recantos mais delicados de nossa alma. Palavras que tocam a alma. Um livro para sentir, refletir e transformar. De Luiz Fernando, ditado mediunicamente por Isadora e Espíritos Diversos. Editora M. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. Ela é uma festividade, pois teremos hoje o lançamento de um livro que já vem sendo gestado aí por algum tempo. E hoje nós teremos então o privilégio de acompanhar este momento. Sendo assim, a reunião de hoje, ela terá um formato um pouquinho diferente dos dias habituais dos sábados. Mas, como toda reunião que precisa de um amparo, de uma luz, de uma proteção, vamos iniciar fazendo uma prece. E eu convido então a Francisca para iniciar a nossa reunião com a prece, para termos uma boa reunião. Francisca. Então, bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, da espiritualidade amiga desta casa, os nossos mentores que aqui já estão há muito preparando este ambiente para essa festa espiritual aqui na Terra, que temos a oportunidade hoje de germinar um fruto que foi gerado com muito amor, com muita responsabilidade, com muito carinho, e é um privilégio para todos nós neste momento estarmos aqui para compartilharmos junto com a espiritualidade desse momento único em nossa vida. Senhor Jesus, queremos agradecer por tantas bênçãos que o Senhor nos envia, por tanto amor que o Senhor nos mostra a cada dia que aqui renascemos nesse plano de vida, a cada momento em que somos chamados ao aprendizado do Teu Evangelho. Queremos agradecer, Jesus, por este momento tão lindo que aqui estamos para receber os frutos que emanam da espiritualidade maior, para nos instruir, para nos incentivar a prosseguirmos na nossa caminhada, segurando na mão de Deus, segurando na mão de Jesus, da espiritualidade amiga, dos mentores que nos acompanham e que sempre vê em nós uma oportunidade de transformação, de regeneração, de busca do nosso ir e vir evoluídos de uma forma grandiosa. Que nosso Deus, que Jesus, nosso Mestre, que os Espíritos amigos, que o nosso irmãozinho Chico possa aqui estar neste momento e trazer todas as benesses que nós necessitamos. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, como eu disse, hoje teremos uma reunião um pouquinho diferente, mas lidaremos com a essência do nosso tema, que é o Espiritismo. Afinal de contas, num sábado pela manhã, estamos aqui, felizes, por livre e espontânea vontade, né? Sem nenhuma amarra. Significa que estamos em busca de conhecimento, em busca de nos melhorarmos. E o Espiritismo nos convida o tempo inteiro a isto, a irmos em busca
do conhecimento. Né? Quando diz que precisamos nos instruir e nos amar, é exatamente este o caminho. E hoje, em se tratando de o lançamento de um livro, paramos para refletir sobre as palavras. Teremos então em mãos mensagens. São pequenas mensagens com grandes ensinamentos que nos levarão à reflexão, que nos levarão à busca de nos melhorarmos e que nos levarão à nossa reforma íntima, que é o lema do nosso Espiritismo também. Né? Um dos lemas é estarmos nos melhorando. E para isso precisamos nos reformar. Porque se aqui estamos, significa que ainda temos arestas que precisam de aparo. E elas só são aparadas se nós permitirmos. Nós não conseguimos melhorar e evoluir se nós não estivermos dispostos a isto. Então, por meio das palavras, nós conseguimos nos melhorar e, principalmente, melhorar o mundo ao nosso redor. Significa que, ao lidarmos com as mensagens, nós precisamos ter cuidado, tanto com o que a gente busca para aprender, mas principalmente com o que a gente fala, porque isso pode tanto levantar o dia de alguém, quanto fazer com que fique muito ruim. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras. E o próprio Jesus, quando ele fala sobre o verbo, né, a força do verbo, em Lucas, eu trouxe uma colinha, né? Em Lucas, no livro de Lucas, ele fala que o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, precisamos primeiro encher o nosso coração de boas coisas para sempre termos a reserva de coisas boas para emitir. E é muito interessante porque a gente vai aprendendo que quanto mais a gente ama, mais a gente aprende a amar. E, interessantemente, isso reverte para nós quase que assim em proporção mais do que em dobro. Então é algo que vale a pena investir, né? E falando de palavras, elas têm muito poder, tanto o poder de fazer pontes, de construir caminhos de luz, quanto o poder de fazer a escuridão, fazer com que as pessoas se magoem, se entristeçam. E, sendo assim, precisamos então estar sempre atentos ao que nós temos buscado para aprender e o que nós estamos emitindo. Eu costumo estudar bastante também e ver a respeito do pensamento. Tudo começa no pensamento. O pensamento já é algo que é uma energia muito forte. Então, antes a gente tem o pensamento, mas logo após o pensamento vem a verbalização. E aí, nessa verbalização é que a gente corre o risco de ofender ou de magoar com mais intensidade. Porque quando a gente magoa pelo pensamento, é um pecadinho assim, a gente diz, né? O pecadinho, o pecadão, tudo é pecado. Mas aí, quando a gente pensa em algo ruim, é um acerto entre mim e Deus. Só eu e Ele. Mas quando eu verbalizo, aí toma uma proporção maior. Então eu preciso estar bem carregada com as minhas
baterias de coisas boas, de energias boas, de instruções boas, para que eu tenha sempre o meu coração cheio de boas coisas para repassar, para transmitir. É fácil? Claro que não. Estamos no planeta Terra, ainda nessa existência, em momento de transição, turbulento, agitado, com altas transformações, né, com muitas coisas acontecendo. Então precisamos estar vigilantes, precisamos estar sempre atentos. E o caminho é estudar, nos renovar e, principalmente, agir. E hoje, como eu disse, nós teremos então um encaminhamento um pouco diferente. Nós teremos a nossa palestra do dia, o nosso estudo do dia, a nossa reflexão do dia será com o Luiz Fernando. E olha que eu acredito que está sendo um desafio assim bem pequenininho. Eu particularmente nunca vi ele falando em público. Ele não é dado às palavras ao público, mas ele é uma pessoa que estuda muito, que tem um conhecimento, pelo menos ele busca o conhecimento e ele tem as ações. Então hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre... Vou apresentar um pouquinho para quem não conhece, Luiz Fernando Grijó. Nasceu em Campo Grande, filho de militares. A infância, segundo ele, foi muito boa e de muito aprendizado. Os pais militares, com uma educação rígida, geralmente, né, a gente associa que seja uma coisa, né, uma vida mais rígida, mais severa, mas isso acaba acarretando os frutos da disciplina, do bom comportamento e da busca pela vida proba. E assim ele cresceu, se formou em engenharia, é um engenheiro civil, trabalha na área, na cidade de Campo Grande, casou-se com a Denise, tem dois filhos lindos, que também já estão muito bem encaminhados, já estão formados, né? E a questão de ter uma boa educação acaba refletindo também nas ações. É engajado com movimentos espíritas, ele participa até hoje da distribuição de pães pelas ruas da cidade. Então, uma das ações que ele gosta de fazer é distribuir pães em algumas regiões da cidade, além de outras tantas que não são faladas e que ele particularmente nem gosta que fale, né? E a gente vê que a dedicação, o caminho reto, a disciplina faz com que ele tenha um respaldo, além de, como eu disse, na infância, ele tinha um berço católico. Conheceu o Espiritismo já em 1988, quando ganhou um livro dos Espíritos. E assim, ele, com o livro em mãos, ele conseguiu saciar um pouco da curiosidade, daquela insatisfação que geralmente o ser humano tem, das perguntas, que a gente muitas vezes não consegue resposta. E a partir daí, ele então se dedicou ao estudo e ao conhecimento da causa espírita, abraçando assim o espiritismo. Depois veio a conhecer Chico Xavier. Ainda em vida, eles foram muito amigos, tiveram uma relação muito próxima. Com o apoio do Chico, então, ele conseguiu e se sentiu seguro para seguir com a mediunidade que lhe era muito própria e bem aflorada. Então, sempre com a ajuda do amigo Chico, e até hoje essa amizade permanece. Então, assim, ele continua seguindo em sua jornada, tanto
no campo da vida física, terrestre, com os trabalhos, com a família, com as atividades sociais, quanto também com o cuidado no acompanhamento da vida espiritual, ao qual ele é bem cauteloso e sempre muito disciplinado. Convido então o Luiz Fernando para vir fazer a apresentação do livro que será lançado hoje. Luiz Fernando, por gentileza. Bom dia a todos. Eu confesso que eu não dormi essa noite porque realmente eu tenho dificuldade para falar em público. E as palavras me fogem. Mas eu ouvi os amigos espirituais falarem assim: conta o que você vivenciou. Então, eu confesso que ontem eu tive um dia de trabalho muito atribulado e eu cheguei até a rascunhar alguma coisa, mas deixei em cima da mesa do trabalho, não trouxe, não tem jeito, vai ser mesmo isso que eu me lembro que eu vou contar. Em primeiro lugar, fiquei muito feliz de ver aqui a presença da pessoa que me deu o Livro dos Espíritos em 1988, mais ou menos. Ela está aqui junto com a gente, a Tânia, né? E esse livro realmente foi um marco na minha vida, porque eu tinha muitas perguntas e eu li ele ininterruptamente, e quando eu fechei ele, eu falei, é isso mesmo, tal a lógica de Kardec. E saciou as minhas dúvidas, e a partir daí eu decidi realmente adentrar ao Espiritismo, né? E tenho amigos também de faculdade, o Enier, fiquei muito feliz da presença dele, dos discípulos, e assim eu fiquei pensando, o que eu poderia falar, né? Eu falei, olha, não existe uma fórmula mágica. A gente vai pensar assim, mediunidade. Sim, mas o que é mediunidade? Eu costumo dizer que é como se eu entrasse num barco e visse do outro lado a margem bastante distante. E a gente vai seguindo a correnteza. Ora ela se apressa, ora os ventos se acalmam. Aí você tenta buscar os remos e você percebe que eles são curtos. Quanto mais você se esforça, você vê que o barco anda muito pouco, mal sai do lugar. Então, a mediunidade é dessa forma. Como? Eu adentrei no Espiritismo, comecei a participar das reuniões, a tomar passe, depois da passe, participamos dos trabalhos da pomada, vovô Pedro, né, no grupo No Caminho da Luz, conhecemos muitos amigos. Enfim, a gente vai, ao longo desse período, conquistando pouco a pouco condições para que a espiritualidade nos traga subsídios para que possamos desenvolver a mediunidade. A minha mediunidade foi dessa forma, foi conquista diária. Não é um missionário que chega e os espíritos já colocam uma obra em cima da mesa. Não. Se vocês verificarem esse livro, eu recebi, durante muitos anos eu recebi no exercício da mediunidade, nas reuniões mediúnicas, eu recebia essas mensagens, passava limpo. No início não, eu até colava num papel, eu acho que depois eu vou mostrar para vocês, umas folhas meio amarelas de um caderno,
esse papel, e ao longo desses anos elas foram sendo guardadas indefinidamente, sem saber exatamente o que eu faria com elas, mas eu sentia a necessidade de guardá-las. Aí o que aconteceu? Em 1993, eu tive a alegria de ir a Uberaba, juntamente com o Carlos, a Beth, a Denise, e nós pudemos conhecer o nosso amigo Chico Xavier. Foi uma alegria imensa, uma dificuldade ímpar para conseguir estar na casa dele à noite, no sábado, depois da reunião, porque naquela época ele não estava indo às reuniões no centro, por causa dos seus problemas de saúde. Então ele recebia algumas pessoas à noite, depois da reunião, um número muito limitado de pessoas, e foi realmente muito difícil. Quando nós conseguimos adentrar na casa dele, a sensação que eu tive era como se realmente pulasse o muro de Berlim. Tamanha dificuldade. Era um portãozinho muito simples, mas havia algo ali inexplicável, o acesso realmente era muito difícil, era a espiritualidade que decidia. Tanto é que um dia antes, nós estávamos na frente da casa do Chico, ali no lar André Luiz, esperando um senhor que ia almoçar com a gente. Ele se prontificou, seu Gilberto. E enquanto eu estava esperando, parece que eu ouvi Emmanuel falar assim: vocês têm muito que ver aqui e aprender em Uberaba. Eu não podia imaginar o que seria aquilo. Então, depois eu entendi que durante mais ou menos umas 16 vezes nós estivemos em Uberaba, e todas as vezes tivemos a felicidade de estar com o Chico. Realmente foi uma bênção que eu acho que eu não mereço. E passamos também a desfrutar de muitas amizades que conquistamos em Uberaba com os amigos do Chico e que persistem até hoje. Com relação ao livro, aproximadamente... deixa eu contar mais uma coisinha antes. Aí o tempo passou, depois, quando meu pai faleceu, tempo depois eu recebi uma mensagem aqui em Campo Grande, no centro, e falando sobre o homem de bem. E eu peguei aquela mensagem juntamente com uma mensagem da Isadora, que é gratidão, que ela fez para o Chico. Numa das idas a Uberaba, eu levei para o Chico. Ele pegou, leu e falou: essa primeira mensagem lembra o seu pai. Eu fiquei surpreso que eu não tinha falado nada para ele. E a segunda falou assim: esta é a primeira página. Nossa, o que ele quis dizer com isso, né? Mas o barco ia seguindo e a gente continuava a cada dia amadurecendo, né, nossos sentimentos, as nossas habilidades. E assim, uma outra oportunidade também, eu me lembro que era quase meio-dia, estava ali na casa do Chico, e tinha alguns livros expostos que eram vendidos ali numa espécie de uma livrariazinha pequena, e eu tirei um livro fino e eu ouvi o Chico falar. O Chico estava vivo ainda. Ele falar assim: você tem que fazer desse jeito, dessa forma. Eu abri o livro e olhei. Nossa, que interessante, frases curtas. Ele falou: tem que ser dessa maneira. E aí eu tive essa orientação. Mas o barco continuou andando e a gente prosseguindo até chegar na outra margem.
Mas há uns 3 anos atrás, aproximadamente, eu estava à noite em casa, exercitando a mediunidade. Aí eu percebo a presença de um espírito amigo. E ele falou assim: o livro está aprovado. Agora nós vamos organizar e você vai convidar o seu Carlos Sanches para que ele esteja à frente do projeto, junto às editoras, em homenagem ao trabalho que ele e a Beth fazem de divulgação das mensagens espíritas, com vídeo, né? Eu falei, não, opa, vamos sim, né? Aí eu convidei e assim começou. Ele foi, as editoras, portas fechadas, como sempre, porque viemos de uma pandemia em que as coisas, a economia parou, não estava bom para ninguém, né? E agora, esse ano, finalmente, a gente conseguiu, junto a uma editora muito conceituada, a editora M, na qual eu tenho muito que agradecer a todos os amigos que eu fiz lá, o seu Arnaldo, que é o diretor, né, e outros mais que nos auxiliaram, porque eu sou um marinheiro de primeira viagem. E você vê que um livro, eu não podia imaginar o quanto é difícil o trato para você editar um livro. São pequenas arestas que você tem que aparar, tem que negociar, tem que corrigir, né? Mas a obra saiu, e o mais interessante de tudo isso, que aí que eu pude perceber que eu não estava sozinho nesse barco. Haviam pessoas que me auxiliavam, que nós podemos chamar de equipe, e cada um ajudou a remar na hora que eu estava cansado. Então agradeço a toda essa equipe, seu Carlos, a Beth, a Denise, a todos os amigos que nos incentivaram ao longo desses anos todos, né, por essa oportunidade de estar falando aqui junto a vocês, né? E gostaria realmente de que vocês consigam encontrar nesse livro, se encontrarem apenas uma frase que seja certa num dia em que a necessidade bate a porta, eu já ficarei muito feliz e agradecido a Deus, a Jesus e ao nosso grande amigo e incentivador Chico Xavier. Muito obrigado. Vamos passar um pequeno detalhe aqui, umas fotos, só para ilustrar para vocês essa trajetória. Tá. Então essa é a primeira vez que eu fui a Uberaba, né, que tivemos na casa do Chico. Aí, coincidentemente, ele pediu para que eu escrevesse numa folha o meu endereço. Aí ele pegou a folha, leu em voz alta, né, Luiz Fernando, Rua Teodoro Roosevelt, Campo Grande. E essa foi a primeira vez. Eu tinha pedido um livro, tinha levado um livro. Como eu não conseguia entrar no início, deixei com o Carlos para que ele desse uma dedicatória. Eu já ganharia a viagem, mas depois eu tive essa oportunidade e essa felicidade que a vida me concedeu. Aqui que é o começo, lá bem no início, eu gostava de colecionar essas mensagens que a própria arquitécnica, né, o Carlos e a Beth distribuíam. E eu tenho uma coleção delas. O interessante é que, com o tempo, eu deixei de colecionar, porque eu falei, nossa, eu acho que eu estou escrevendo coisas um pouco semelhantes, pode ser da minha cabeça.
de novo. Interessante que esse portão aqui era exatamente a casa do Chico, como era. Tinha uma primavera, né? E era a porta da casa dele. Essa mensagem que está aqui embaixo, se eu não me engano, ela tá no livro. O lar com Jesus é um pedacinho do céu na forma de amor e luz, meio. E ontem à noite eu estava folheando e eu encontrei essa mensagem. Falei, nossa, que interessante, parece um momento, né? Não desanime se a frase que espera formar-se. Eu não consigo ler. Mas ela é muito própria para o momento. Depois a gente pode olhar. Aqui é uma foto que eu acho muito singular, porque é a foto da porta da cozinha da casa do Chico. Ele, o Dr. Eurípides, olha a simplicidade da casa desse grande homem. A reforma que ele sempre pediu nunca foi a reforma material, mas sim a espiritual. Aqui é na frente da casa dele, depois da reunião, a primeira vez, a quantidade de pessoas que tinham tentando entrar no portão. Era muita gente. Eu até achei assim, nossa, que azar. Logo essa noite vai estar tendo uma festa no vizinho. E não era na casa do Chico mesmo. Eu falei, não vai dar certo. Essa daqui foi a última vez que nós estivemos lá. Eu e o Haroldo até está aqui presente também, aproximadamente uns 2 meses antes do Chico fazer a sua passagem. Ele achou forças ainda para ir no trabalho de distribuição dos pães. E o interessante, estava muito quente, o interessante é que nesse cantinho aqui, as pessoas que eram de fora, os dirigentes do centro de outras cidades, amigos dele, nós sentávamos ali e fazíamos um evangelho antes de começar o trabalho. E eu pensei assim, nossa, eu vou sentar, já que o Chico chegou, eu vou sentar, eu vou arrumar um lugar para ficar bem na frente dele, né? Para desfrutar desse momento, né? E ele me deu uma grande lição esse dia. Ele virou-se ao contrário dos amigos, sentou-se e cumprimentou todas as pessoas que estavam lá para receber os donativos. Somente depois que ele atendeu o público, que ele se virou e cumprimentou os amigos. Eu achei assim fantástico. Aqui uma das vezes no centro, né? Tio Pedro à direita e o Netinho, que era a pessoa que fazia o asseio do Chico, a barba, né, o cabelo. Essa é uma foto que eu acho bem interessante. Do lado esquerdo, o senhor Wicker, grande amigo do Chico, braço direito. E do lado direito, o Vivaldo Cunha, que era o diagramador dos livros do Chico. A pessoa mais alta eu não conheço. Ainda não cheguei nessa altura, né? Aqui é interessante, uma carta, uma caixinha em que o Chico endereçava para nós as correspondências, as mensagens, né? E o interessante, deixa eu ver se tem aqui.
Depois eu acho que eu vou achar aqui. Aí tem um cartão de Natal colado, né, a capa. Aqui, acho que são 2, né? Acho que dá para ler, né? Vou deixar um pouquinho para vocês lerem. 93, 94. A gente tem saudade de ler essas coisas do Chico, porque parece que elas são escritas no nosso coração. Aqui é na casa dele, que está colocado num quadro que é uma receita homeopática que o Dr. Bezerra de Menezes mandava através dele nas reuniões. Posso passar? Aqui é na casa dele, depois que se transformou em museu, né? A dona Dinorá, à direita, senhora que cuidou mais de 42 anos do Chico, uma grande benfeitora nossa e amiga até hoje. Denise, Beth, Carlos, Dr. Eurípides também, filho adotivo dele. E o bonitão, que é uma história que a gente conta, eu posso contar depois que a dona Dinorá começou com essa. Aqui é uma carta que ele mandou para o Carlos, né? Em que mostra o trabalho de divulgação do Carlos, em que ele pede para que o Carlos pudesse fazer, imprimir essa mensagem, né? E mandasse cópias para ele, que ele pudesse distribuir para as pessoas, né? O interessante é que é dentro do possível, né? E manda abraço para a gente também. Ficamos muito felizes. Posso seguir adiante? Isso aqui está num quadro no museu, na casa do Chico, e é tão interessante isso, porque a primeira vez que eu conheci o Chico foi num sonho, e eu estive na casa dele, entrei no quarto dele. Quando eu cheguei, eu vi todo o movimento por cima da quadra da casa do Chico, e era uma fila imensa de pessoas que iriam falar com ele. E eu era a última pessoa, e uma senhora me chamou, falou: Luiz, vem, me acompanha, que o Chico está te esperando. Eu falei: não, mas eu sou o último, né? Eu falei: não, pode me acompanhar. Aí eu passei toda aquela fila, constrangido, e ela me colocou numa varandinha para esperar. Aí foi falar com o Chico, e eu tive a permissão, adentrei ao quarto do Chico, e lá nós tivemos um diálogo. E no dia seguinte a situação se resolveu assim de maneira inesperada. E o interessante é que você vê que nesse bilhete ele mostra exatamente todo o trabalho que o Chico tinha durante a noite, porque durante a noite, enquanto ele estava dormindo, o seu corpo, o seu espírito continuava trabalhando e atendendo as pessoas.
algo assim muito impressionante. Então mostrou que aquele sonho realmente não foi um sonho. Tanto é que depois de muitos anos de amizade com a dona Dinoná, um belo dia eu perguntei para ela: dona Dinoná, o quarto do Chico é dessa forma? Eu descrevi a caminha no canto, com a janela, um armário de 2 portas. Ela olhou para mim assim, ela era muito discreta. Ela olhou e falou: é isso mesmo, meu filho. Então, realmente foi um encontro espiritual, não foi um sonho. E isso prova também o trabalho do Chico. Aqui a Denise no centro, espírita, com a Isadora, nossa filha, o Chico, do lado direito, a dona Zilda. O interessante dessa foto aí, que a Denise que sabe contar essa história aqui. Quer contar, Denise? Vem cá, rapidinho. Rapidinho ela vai contar. Aqui é tudo muito informal, não? Bom dia, gente. Estou meio envergonhada também, mas é rapidinho, porque eu acho importante isso, porque uma vez o seu Adelino falou pra gente que o Chico tinha um magnetismo, e a gente sabe disso, quem esteve com ele, né, que era uma energia, era uma emoção. E a gente ficava muito... Você entrava no ambiente, você não tinha olhos mais para ninguém, era só olhar para o Chico. E nesse dia, essa senhora, a dona Zilda, ela é muito querida, uma fofa mesmo, a gente também admira, gosta muito, ela já desencarnou, e a gente ficava sempre muito feliz em encontrá-la também. Mas nesse dia a gente chegava, eu tinha olhos só para o Chico. E quando nós saímos, ela veio falar comigo, eu morro de vergonha disso até de contar, né? Porque eu fui assim muito indelicada. Ela falou: nossa, você nem me olhou. Eu fiquei muito envergonhada, mas é uma prova de que realmente o Chico tinha, né, esse magnetismo, ele atraía a gente de uma forma inexplicável. Acho que era só isso. Obrigada. Dona Zilda era esposa do senhor Wicker, o braço direito do Chico. Aqui a Beth, né, um dia... esse era o meu livro que eu ganhei a dedicatória dele, antes de entrar na casa dele. A Denise, com o Chico. Nós, já com o nosso filho, o Lucas, né, mostrando as fotos dele, já com acho 6 meses, não sei, ou mais. Olha o detalhe da casa dele, o quanto que era simples, a parede riscada, né? As portas, a pintura por fazer. Aqui foi um dia muito especial em que nos chamaram no hotel para nós irmos à casa do Chico às 6 da tarde, antes da reunião, para que ele pudesse nos receber, né, com calma. E estava a dona Dinorá, o Chico, a Denise, o Lucas, e eu tirei essa foto. O Chico não podia com flash, né? Então ele botava a mão assim, por causa dos problemas na vista dele, né? E é aquela história assim que às vezes você tem 1000 perguntas para fazer para a pessoa, mas diante da grandeza espiritual do ser, você se cala. E isso é uma realidade. Tive essa oportunidade e não perguntei nada. O Chico falou, viu as fotos, né? E falou assim: o Lucas veio muito lindo ao mundo. Realmente o menino era bonito. Mas era verdade. Quem conheceu? Ele parou, olhou para cima e falou assim: o Lucas é um astronauta que veio do céu. Até hoje eu estou ainda tentando entender exatamente o que ele realmente não é desse mundo. Ele está aí presente, o Lucas. Aqui com ele, né? A Denise numa outra oportunidade.
Vocês não acham que rolou um clima aí, não? Tá muita... A gente sempre fica para trás, os homens, né? Porque, como o Carlos disse, né? Ele chegava lá, o Carlos na frente, né? O Chico falava para ele, olhava assim... Carlos, cadê a Beth? Ele queria primeiro saber se a Beth estava lá, cumprimentar ela, depois éramos nós, os homens. Aí, como se diz, aí, já apelou, já agarrou o Chico, né? Aí a primeira vez, né? Me despedindo, né? Uma outra oportunidade também. Esse já está acabando, né? Não vou tomar muito tempo de vocês. Aí, esse dia foi um dia muito especial. O livro é o mesmo que eu ganhei a dedicatória dele, só que essa moça estava com o mesmo livro. E o Chico chegou e começou a olhar o livro. Falou, nossa, mas que livro bonito, né? Olha só a encardenação dele. Aí ele nada de assinar. Aí ele olhava, falou, mas gente, olha a gramatura desse papel, que beleza. E a moça, nossa, ele não vai me dar a dedicatória, né? Mas deve ter custado muito caro esse livro, né? Aí eu vi que ela estava impaciente mesmo. Aí ele deu um sorriso assim e falou, ainda bem que o meu amor é grátis. Então, eu quis trazer para mostrar para vocês. Que uma outra vez também, é a Beth, né? É a Beth, Seu Neymar, né? Muniz, né? Neymar só, né? Weimar, Weimar Muniz. Magistrados espíritas e também presidente da Federação Espírita Goiás. Sim, Dr. Weimar. Aqui um outro quadro que nós temos na nossa sala, uma das visitas. Aqui, interessante, que era aquele lugar onde a gente se reunia antes de começar o trabalho de distribuição. Era muito simples. Essa senhora à esquerda, a dona Efigênia, a senhora que cuidava do centro, fazia a limpeza do centro, uma pessoa maravilhosa, que tivemos essa felicidade de conhecê-la e tornarmos amigo dela. O gesto dela, ela é de um coração tamanho, que certa vez, toda vez que eu ia a Uberaba, eu sempre levava, sempre deixava com ela alguma contribuição. E assim eu fiz, numa das vezes, e à noite, na hora da reunião do centro, ela veio e falou assim, meu filho, eu comprei um presentinho para o seu filho que vai nascer, você não repara, não? Eu falei, não, nossa, dona Efigênia, não precisava. Aí veio embalado naquele papel de armazém, né? Eu não sei como que chama aquela manta? É uma colchinha para cobrir o neném, né? Eu falei, dona Efigênia, a senhora foi gastar dinheiro comigo, né? Não, mas você merece. Eu falei, então... E era muito interessante, sabe? Tem muitas histórias com ela. Essa está no céu, viu? Uma das visitas que tivemos em São Paulo e tivemos a oportunidade de estar com o irmão do Chico, o André Luiz, que é onde o espírito de Carlos Chagas, né, usou o pseudonome dele, que ele entrou no quarto, falou com o Chico que ia começar a escrever livros através dele, e o Chico, pois não, e como que eu devo chamá-lo, né? O espírito olhou e falou, quem que é esse menino que está dormindo aí na cama? Falou, esse é meu irmão, André Luiz. Pois é, então a partir de hoje você pode me chamar de André Luiz.
Aqui é a dona Egorina Cunha, sobrinha do Dr. Edipso Barçanufo, lá em Sacramento, e a dona Dinorá, uma visita que nós fizemos lá. Oh, chegamos. Acho que acabou. Não apareceu aqui, mas a primeira vez que o Chico, nós estivemos lá, eu tive a sensação assim de que a gente iria receber alguma coisa pelo correio e ficamos cuidando a caixinha. Aí veio, 15 dias depois, uma caixinha dessa, né? Ao senhor Luiz, esposa. Na hora que nós olhamos assim, a Denise falou assim, nossa, o Chico esqueceu do meu nome, né? Você vê, uma mulher é sensível, né? Ela ficou um pouco triste, né? Decepcionada. Gente, 10 dias depois, sem que tivéssemos nenhum contato com ninguém em Uberaba, pois ainda era a primeira vez que a gente tinha ido, chegou outra caixinha de mensagem ao casal amigo Luiz Fernando e Dona Denise. Olha a sensibilidade e a assistência espiritual do Chico, né? Gente, eu acho que era isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero que apreciem o livro, né? E como diz o Chico, né? Não se importem que será distribuído, né? E o meu amor é grátis. Muito obrigado. Muito bem. Para quem é tímido e não gosta de falar, falou muito bem. Agradecemos, Luiz Fernando. Parabéns por essa conquista. Sabemos que é a primeira de muitas, né? Porque depois de toda a dificuldade do primeiro lançamento, a primeira edição, aí os demais, pelo menos eu acredito que deva ser um pouquinho mais fácil os trâmites burocráticos de uma gráfica, né? Mas parabéns. Na verdade, o maior presente somos nós que ganhamos, porque com essa publicação teremos a chance de ter acesso a palavras que confortam, que acalentam e que inspiram. Então, agora, dando continuidade, vou convidar o apoio que o Luiz Fernando teve, né, o seu Carlos Sanches, para falar um pouquinho. Temos também aqui um histórico deste que eu posso chamar de amigo. Mas, como o Luiz Fernando havia dito, é uma reunião bem informal. Estamos aqui num grupo de amigos, todos conhecem bem o seu Carlos, divulgador da doutrina com muito afinco. Ele superou vários obstáculos na vida, é um divulgador com muita garra, com muita disciplina. Graças a ele, nós temos reuniões que partem do Brasil e vão pelo mundo afora, então com participantes do mundo todo. Isso faz com que as palavras cheguem mais longe e elas tanto vão quanto vêm. Isso é importante. Ele, como o Luiz Fernando também citou, tem o hábito de imprimir aqueles folhetinhos que muitas vezes nós encontramos nos comércios, na cidade, até mesmo no interior, parecidos com esse. Então também é uma obra dele, né? Assim, ele tem o cuidado de selecionar, de imprimir, de recortar e de distribuir essas mensagens que chegam a muitos corações. Tem também o hábito de dizer Feliz Natal o ano inteiro. Isso é muito interessante e gratificante, porque
Uma frase que representa muito e que esparge amor, alegria e otimismo. Então, uma pessoa que gosta de estar bem e de fazer os outros também ficarem bem. Seu Carlos, por favor, a palavra é sua. Vocês não se preocupem não, eu trouxe meu caderno, porque só vou falar 3h30, então... Não, depois de ouvir esse depoimento do Luiz Fernando, que eu adorei, eu sou suspeito, né? Um amigo sempre gosta muito do outro amigo, e nós estamos juntos já há muitos anos. Eu sabia que eu deveria falar alguma coisa, mas eu escrevi, mas eu vou sintetizar, porque o Luiz Fernando fez um histórico aqui maravilhoso, porque eu acho maravilhoso, porque essas duas câmeras que estão aqui, essas filmadoras, vai ser editado para depois ser colocado no YouTube. O Luiz Fernando não é conhecido no mundo. E a espiritualidade foi gradativamente preparando ele para escrever. Então vocês vão ver no livro que tem Bem, Maria Dolores, tem muitos espíritos. Vocês vão ver o nome que nem todo mundo vai aceitar. Agora, aqueles que conhecem a gente, que esteve com a gente lá em Uberaba, pessoas de Uberaba que nos conhecem, lá está tudo ok. Mas eu vou tentar ser rápido, só para dar alguma informação para vocês. Bom, o Recanto da Prece, que é aqui nesse local que nós estamos, aqui começou em 2002, quando inaugurou o Espaço Chico Xavier, então aqui também começou a ter essas reuniões. Mas as nossas reuniões começaram em setembro de 1983, 84. 5 de setembro de 1984, já tem 40 anos, esse ano vai fazer 41 anos das nossas reuniões ininterruptas. Então, quando foi construído isso aqui, eu lembrei muito do meu pai. Meu pai dizia o seguinte: quando os espíritas não quiserem mais falar sobre o espiritismo e quiserem divulgar a doutrina dos espíritos, meu pai sempre falava isso daí no passado, né? Os espíritos vão se materializar em praça pública e vão tomar a frente e vão fazer as coisas acontecer. Então, eu sou um testemunho disso, porque esse local que está aqui, vocês podem pensar que a gente construiu. Não. Isso aqui é tudo organização dos espíritos. Não tem nada. A gente só foi facilitador para a materialização. Então, aqui começou também, 2002, quando inaugurou o Espaço Chico Xavier, foi em 2002. Então, tem 23 anos que iniciou aqui. Iniciou aqui, mas acontece que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, então nós migramos para o virtual. Só que tem um detalhe: quando se fala em transmissão de reunião ao vivo para as pessoas, a gente imagina sempre as televisões e tal, né? Ocorre que, eu vou narrar um fato aqui para todos vocês, muitas pessoas já sabem, um fato inusitado, porém verdadeiro. Eu acho que até, está aqui, a médium que me deu a notícia no dia que aconteceu está aqui presente hoje também. Aconteceu que aqui tinha uma parede de gesso aqui, por aqui assim, e a reunião era só aqui. Tinha 2 mesas e 2 fileiras de cadeira do lado de lá, 2 fileiras de cadeira de cá. E quando começou a ficar com pessoas em pé na porta, a gente contava, tinha 50 pessoas. Falei, ficou pequeno. Então tiramos a parede de gesso e ficou todo esse espaço aqui, que tinha aulas de artes aqui nessa outra parte. Bom, o que aconteceu quando estava só naquela parede aqui? Um dia, termina a reunião, e essa médium vidente, que está presente hoje aqui, ela chegou para mim e falou: Carlos, eu preciso te narrar um fato que eu nunca vi coisa igual. Falei, então fala aí pra gente. Assim que terminou, ela falou: olha, você estava falando, mas tinha aqui chegaram os espíritos aqui com os equipamentos, ficou focado na direção da mesa e das pessoas que falavam. E quando terminou, eu vi tudo durante a reunião. Quando terminou, eu procurei saber deles, o que eles estavam fazendo. Eles me disseram que eles estavam pegando a imagem e o som daqui,
transmitido espiritualmente para alguns hospitais no Brasil, para que médicos pudessem assistir uma reunião espírita, porque tem muitos hospitais com médicos já desencarnados, trabalhando em hospitais, e que gostavam de participar de reuniões de evangelho, mas que do lado de lá eles estavam em trabalho sempre. Mas, então, com essa transmissão, alguns hospitais recebiam a reunião como se processava aqui do evangelho, eles podiam assistir, vendo todas as pessoas, tudo a cores, tudo normal. Então eu tive essa informação. Isso foi por volta do ano 2008, 2009. Eu gostaria de ter anotado, hoje eu penso, né? Mas eu não tive ideia de anotar o dia que aconteceu e tudo mais. A pessoa está aqui escutando o que eu estou falando. Se depois achar que tem alguma coisa que tem que modificar, pode modificar, viu? Tá? Então, mas os anos passam. E nós tínhamos aqui também o Júlio Feliz. Eu não vou nem acompanhar o roteiro aqui não, porque é pouco tempo. É pouco tempo que eu vou falar, então eu vou falar do que eu lembro mesmo, sabe? Então, o que acontece? O Júlio Feliz, que era professor da Universidade Federal aqui em Campo Grande, da área de artes, se não me engano, ele era amigo meu de infância, é meu amigo de infância, hoje morando na cidade do Porto, lá em Portugal. Ele pega e fala assim: Carlos, eu vou tentar um jeito de ver se a gente consegue fazer transmissão ao vivo das reuniões no YouTube. E foi tentando, aí ele conseguiu um software, e no mês de agosto de 2013 nós começamos a transmitir as nossas reuniões para o planeta todo. Quando eu falo para o planeta todo, vocês só avaliam o seguinte: vocês conseguem assistir aos programas da TV de Cuiabá? Não, né? Os programas da TV do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, não conseguem. Nós conseguimos, com maquininhas, coisas simples, mas que funcionam, nós conseguimos levar imagem e som para o planeta todo. Sempre tem alguém do Japão assistindo às nossas reuniões, assistindo os eventos. O Recanto da Praça, ele cresceu tanto que com a pandemia muitas pessoas reclamou demais. Eu fiquei feliz, não com a pandemia em si, mas com o que ela nos proporcionou. O que ela nos proporcionou? Se formos para o virtual, passamos a utilizar aquele aplicativo Zoom, que a gente reúne na tela do notebook pessoas de vários lugares. E eu, como sempre gostei de viajar fora do Brasil, passei a convidar meus amigos e minhas amigas de outros países para também participarem com a gente das reuniões. E começaram então a participar. Hoje, eu estou sintetizando o máximo, viu, gente? Para ser rápido. Hoje, nós temos 3 reuniões, o Recanto da Praça tem 3 reuniões. A virtual, que começa todo sábado, às 7h30 da manhã, começa a transmissão. 7 horas a gente já está na tela do Zoom recebendo as pessoas, né? E 7h30 começam-se as transmissões. Quem transmite normalmente é o Gustavo, que está na casa dele. Eu nem sei onde o Gustavo mora, mas ele que transmite. Quando ele não pode transmitir, ele passa para a Beth de casa ou daqui mesmo faz a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook das reuniões. Hoje teve essa reunião já lá. Teve a reunião, só que hoje foi coordenado a nossa reunião tradicional, que tinha começado aqui. Foi Participei da reunião. O Emanuel de Oliveira está aí dizendo que ele participou, ele foi um dos comentaristas. Hoje. E quem era coordenador, Emanuel, da reunião de hoje? Edjane Kozlar. A Edjane Kozlar, do Grupo Espírita Cantinho do Chico, lá de Colônia. Ela foi quem organizou todo o roteiro da reunião e fez. Então, com o advento dessas facilidades tecnológicas, nós passamos a ter então as reuniões de quinta-feira à noite lá no bairro Mambaí, na Vila Bandeirantes, isso é quinta-noite. Aos sábados pela manhã, aqui presencial, às 8 horas da manhã, sem transmissão ao vivo. Hoje, excepcionalmente, transmitindo ao vivo pelo Facebook. E também o virtual. Então, são 3 reuniões. Só que, no começo, que era só um pouquinho, eu chegava aqui e falava assim: você pode fazer a prece de abertura? Você faz um comentário? Você aí pode fazer a leitura? Assim funcionava. Mas com o virtual, cresceu o movimento, passamos a receber pessoas de fora. Então hoje
O virtual é assim, quando eu sou o coordenador, tem que passar 6 sábados para depois voltar a ser novamente coordenador. O que é o coordenador? Que organiza todo o roteiro da reunião. Como hoje a coordenadora daqui é a professora Carmen. Aqui também tem os coordenadores. Aqui tem 7 coordenadores. A reunião de sábado também tem 7, sendo que das 7 reuniões, dos 7 coordenadores, 2 coordenadores não são de Campo Grande, 5 são de Campo Grande, que vão na sequência de revezando. E 2, um é o Goliardo Baragno, professor de arquitetura lá da Faculdade Federal, da Universidade Federal de Florianópolis. Ele de lá de Florianópolis organiza toda a reunião e põe no ar. Quer dizer, ele faz, o Gustavo transmite, a gente no Zoom reúne as pessoas pelo Zoom. Então, hoje foi, por exemplo, a reunião nossa foi coordenada todinha, direto da Alemanha. Então, o que acontece? Também cada coordenador tem sua liberdade de escolher quem vai falar. O tema é o Evangelho de Jesus, sempre sequencial, com também com adendo do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, que é através de Antônio Baduí Filho, um médico lá de Araguari, que nós também... Araguari? Não. Ituiutaba. O médico que também nós fomos lá para conhecer ele, conversar com ele. Então, ampliou desse tanto. E foram tantos os acontecimentos ao longo desses anos, que quando chegou na hora do livro, eu falei, meu Deus, mas não sai esse livro. Foram os últimos 3 anos foram difíceis. Eu viajei para vários lugares, falei com várias editoras. A maioria, quando mostrava o boneco assim, algumas editoras olhavam assim, nossa, mas esses espíritos? Sim, esses espíritos. Não, sabe o que é? Nós agora não estamos fazendo tal, não sei o que, se descartava. Aí procurava outro e tal. Tive reunião com 3 diretores já idosos, não vou dizer o nome da editora, em São Paulo. Fizemos uma reunião com eles, expliquei tudinho. Falou, olha, parece que é muito bom, mas nós não vamos poder assumir nada, né? Então, eu já conheci o senhor Arnaldo, da editora M. Bom, basta dizer que era a espiritualidade que estava fazendo que fosse pela editora M. Porque a editora que mais produziu livros até hoje, no Brasil e no mundo, livros espíritas, é a Federação Espírita Brasileira. Em segundo lugar, com títulos de livros espíritas, é a editora M. Então, é uma editora séria, difícil, né? Mas nós conseguimos fechar com eles lá, foi muito atencioso. Eu devo muito, de minha parte, ao senhor Arnaldo, dono da editora, diretor da editora, porque nós tivemos reuniões demoradas, conversamos muito. Bom, já estou finalizando, vamos ver o que precisa falar mais. Bom, para mim é um momento de muita satisfação, porque quando eu comecei a fazer as mensagens datilografadas na máquina de datilografia, passado no mimeógrafo a álcool, foi em 1967. Então tem 58 anos e a amizade mesmo com o Chico surgiu só em 1970, quando eu fui lá conversar com ele. Então tem 55 anos que a gente tem amizade com o Chico. Mas acontece que essa amizade, só quem já foi com a gente para lá que pode saber como é que ela é, porque quem não é, pode falar o que for, não tem. Mas o Luiz Fernando fez uma explicação muito boa. O importante, eu quero só deixar uma mensagem para vocês. Vocês, como eu também, nós vamos desencarnar a qualquer momento. Nós não sabemos se é daqui 1 mês, se é daqui 1 ano, se é daqui 10 anos, nós não sabemos quando nós vamos desencarnar. Aí muitas pessoas pensam assim, não, se é espírito, quando eu desencarnar, meu pai vai estar lá me esperando para me aparar e tal, me ajudar e tal. Às vezes o pai já reencarnou. Se a pessoa veio no espiritismo, ele tem que trabalhar no espiritismo de alguma maneira, tem que levar um pouco de alento, de esperança, de ânimo, de otimismo para as pessoas. Porque aí, se o anjo da guarda, entre aspas, né, o espírito amigo que nos tutela, se ele for mais fraquinho ou do nosso nível e não quer acompanhar a gente, mas se a gente for mesmo para frente,
a espiritualidade para um outro espírito um pouco mais com capacidade. Quando nós chegarmos do lado de lá, nós temos amigos. Pode ter o pai ou a mãe, pode não ter nem pai nem mãe lá, pode ter a esposa, pode não ter esposa, pode ter marido, pode não ter o marido, mas nós estaremos amparados do lado de lá. Então, o importante é não perder as oportunidades que surgem. Eu tinha muita coisa para falar, mas paro por aqui, porque eu acho que já falei uns 10 minutos, 15 minutos eu falei, já está bom demais. E eu sou muito grato a todos vocês que estão aqui. No livro vocês vão ver, tem uma mensagem que é assinada Felipe. É a única mensagem que é um espírito que, quando encarnado, morava aqui em Campo Grande. E o pai do Felipe está neste exato momento aqui dentro dessa reunião, está aqui conosco. Então, e vejo tantos outros amigos que eu não via há tempos. Foi muito bom estar aqui com todos vocês. Muito obrigado a todos e prossigamos, né? Cada um de nós com as suas limitações, com as suas dificuldades. Eu tenho 1000 defeitos, mas eu tenho uma professora que me ajuda diariamente. A Beth está diariamente ali, ó. Se eu fujo um pouquinho, vou fugir um pouquinho, ela está pontuando. Isso é um presente que Deus me mandou, né? Alguém que me ajuda. Vocês já pensaram, eu casado, querendo divulgar e não ter uma pessoa do meu lado que quisesse também divulgar? Que contrapusesse? Não, ela apoia em tudo. Ela faz transmissões ao vivo, ela faz tanta coisa que eu não vou nem falar sobre ela. Bom, então, gente, não estranhe o nome dos espíritos. Como o Luiz Fernando falou lá para o senhor Arnaldo. O senhor Arnaldo ficou um pouco assim, será esses nomes e tal, mais ou menos, né? Aí o Luiz Fernando falou, não, se quiser tira todos os nomes. Eu falei, não, Luiz Fernando, não pode tirar, quem escreveu é a autoridade, que eu sei que hoje estará aqui, alguns desses espíritos, vendo que voltou a ter publicidade das mensagens que eles escreviam. Tá? Eu já tive informação que, logo que eu cheguei aqui, uma médica chegou para mim e falou assim, Carlos, quero te dar uma informação. Mas o médico dá total confiança, porque o Chico me provou que ela é de total confiança. Chegou para mim e falou assim, o Chico está aqui hoje. Quanto tempo ele ficou? Não sei. Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal para todos. Porque para mim hoje é Natal. Muito bom ouvir palavras de estímulo, de alegria e que nos incentivam a seguir com otimismo. Bom, dando continuidade, já estamos finalizando praticamente a nossa reunião, mas antes temos as psicografias. Então, antes de encerrar a reunião, haverá, Nina, tem leituras de psicografias? Vivi? Não? Então a Nina vai ler as psicografias que ela recebeu hoje. Bom dia a todos. Seu Carlos, esse aqui ele já veio várias vezes, mas ele hoje fez questão de assinar. Até que enfim chegou o grande dia, meus amigos. Há muito tempo eu achava que algo ia sair desta casa. Pensei que estaria presente de corpo e alma, porém, pela vontade de Deus, estou em espírito. Não faz nenhuma diferença, porque posso participar desse momento felizmente. Hoje só quero dar os parabéns a essa casa que sempre me acolheu e que acolhe a tantos amigos e pessoas que precisam ouvir uma palavra de carinho, um abraço de muito amor e afeto. Gratidão a Deus por estar aqui e por ainda estar com vocês vendo a alegria de todos. Feliz, Carlos, eu imagino o quanto, por ser você um grande divulgador do Espiritismo. Meus amigos, um abraço saudoso a todos. Wagner. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou por aqui também, com o amigo Wagner, para participar desta festa. Parabéns, meus amigos, e vamos em frente sempre. Obrigado pelos ensinamentos que tanto recebi
quando participei dos trabalhos nessa casa e pelos conselhos, para que eu levasse a vida de forma mais tranquila. Continuem, esse foi o primeiro, Carlos e Luiz Fernando, de muitos que virão. Abraços a todos, Júnior. Meus amigos, fui simplesmente mais um no meio da multidão. Não mereço tanto. Gratidão por ser apenas lembrado pelo legado que a espiritualidade deixou para nos esclarecer. Tem muitos amigos aqui, todos aplaudindo a essa casa que tão bem conheço e que desenvolvi minha pesquisa. Tem tanta gente aqui que frequentou essa casa e que ainda não tinha encontrado, e que eu não tinha ainda encontrado aqui. Veja como vocês são queridos e protegidos por Deus e por nosso Mestre Jesus. Saudade é o amor que fica. Eu os amo muito. É o Dr. Hugo. É isso, gente. Obrigada. Só vou dar uma informação. Aqui nós recebemos muitas mensagens. Essa última foi do Dr. Hugo Filártiga do Nascimento. E é muito interessante que teve fatos relevantes acontecidos com o Dr. Hugo Filártiga do Nascimento e a médica a doutora Maria Elizabeth, que era da Universidade Federal em Três Lagoas, e morreu naquele acidente do avião da TAM no aeroporto de Congonhas. E um dia o Dr. Hugo estava aqui, mentalmente ele pediu para ela vir e escrever alguma coisa, dar alguma notícia. Ele pediu mentalmente. Aí a Maria Elizabeth chegou através de uma das médicas que está na mesa, pegou e escreveu um bilhete para ele. Hugo, estou aqui, e narrou os fatos das relações de amizade que eles tinham. Então, é muito bacana isso tudo. Também aqui, se vocês olharem no site do Recanto da Prece, tem também um corredor esses corredores de corridas, né? Que também já escreveu 2 vezes aqui. E tem também a doutora Marlene Rossi Severino Nobre, escreveu lá no outro recanto e depois escreveu aqui também. E teve pessoas, amigos muito próximos, mas muito próximos do Chico, que receberam cartas do Chico, eu segurando papel lá em São Paulo, e também em Uberaba, pessoa de Uberaba aqui em Campo Grande, que receberam carta do Chico através do Luiz Fernando. E todos autenticaram que era o Chico. Eu estou dando essa informação, não falei os nomes, porque as próprias pessoas certamente não gostam que fale os nomes deles, né? Então é isso daí. Caráter informativo. Agora, todo mundo deve estar pensando, será que eu vou ganhar o livro? Será? Lá embaixo estão os livros que já vieram com dedicatórias. Tem algumas pessoas que a gente não sabia o nome ou qualquer coisa, que talvez também, se ainda tiver livro suficiente, eu acho que talvez vai receber também o livro lá embaixo. O objetivo é divulgar as mensagens desses espíritos que estão aí. Obrigada. Bom, partindo então agora para a finalização da nossa reunião, eu vou convidar a Viviane para vir fazer a prece de encerramento. Bom dia, amigos, amigas. Estamos no final de uma grande festa. Uma festa de amor, de amizade, de histórias e principalmente de muito amor. Agradecemos a presença de todos vocês, encarnados e desencarnados. E agora, acerenando mais ainda as nossas mentes, os nossos corações, até a própria respiração. Vamos nos conectar com o amor divino do Pai misericordioso, da Mãe amiga e de todos aqueles que nos protegem. Senhor, neste dia tão bonito, tenho a honra de estar presente e ver tantos amigos queridos do nosso coração realizando este momento
de pura luz. As mensagens recebidas serão pérolas divinas que tocarão o coração de cada um de vocês. Não olvidem, queridos amigos, que palavras simples são aquelas mais profundas nas nossas almas. Mas peço com todo carinho e cuidado para que vocês possam ler atentamente e principalmente colocá-las em prática na sua própria existência. Não esqueçam de que o sorriso, o abraço, a afetividade e todas as coisas positivas poderão florescer no jardim da existência de muitos corações aflitos. Mesmo os vossos corações, quando sofrem, há a possibilidade do germe do Cristo redivivo nas palavras do nosso amigo Kardec. Que Jesus, que Nossa Senhora, Mãezinha querida, possa abençoar cada um de vocês e que essa materialização das mensagens divinas, instrumentos de Deus, possa auxiliar na caminhada, na jornada, na senda do bem, do amor a si mesmo e ao próximo. Fiquem com Jesus. Muito amor, muita paz, muita luz. Assim seja. Que dizer? Gratidão. Gratidão pela presença de todos. Gratidão pelas mensagens recebidas. E que sejamos luz. Onde está o livro? Palavras que tocam a alma. Que possamos então seguir divulgando, colocando em prática o que aprendemos. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir sempre pelo caminho do bem. Obrigada a todos. E vai ter a segunda parte no piso térreo. Teremos a entrega dos livros, né? Luiz Fernando ainda estará ali embaixo, numa mesa com os livros. Obrigada a todos. Tenhamos mais um lindo dia com muito amor. Obrigada. Viva com alegria, ame intensamente, compartilhe para ter, auxilie sem esperar reconhecimento. Eleja em suas diretrizes a bondade como sendo o bem maior a ser conquistado. Entregue-se confiante e deixe que o aprendizado do amor o guie a novos horizontes. Há palavras que não apenas informam, elas acolhem, curam, silenciosamente nos elevam. Nesta obra sensível e inspiradora, Luiz Fernando oferece mensagens mediúnicas breves, mas profundas, que tocam os recantos mais delicados de nossa alma. Palavras que tocam a alma. Um livro para sentir, refletir e transformar. De Luiz Fernando, ditado mediunicamente por Isadora e Espíritos Diversos. Editora M.